dedicamos ao longo do mês de julho, um pouco de junho, falando sobre a presença de Deus e a importância de buscar a presença, certo? Semana passada, nós finalizamos essa série. E eu quero te convidar, a algum momento, ir lá no YouTube da igreja. No YouTube da igreja, a gente coloca todas as mensagens lá. E agora a gente está organizando o YouTube. Você vai lá na aba Playlist, você tem lá todas as mensagens da série sobre a presença. Você vai conseguir assistir tudo de novo. E agora nós estamos começando uma nova série de mensagens. A gente vai começar uma série chamada Pilares. Qual é o objetivo? Eu não sei quantos estavam aqui na Assembleia, quando nós fizemos a prestação de contas e eu expus a visão da igreja. E nós temos algumas direções que Deus nos deu e nós temos uma meta. E qual era a meta? Além de números, a gente quer batizar gente, queremos, beleza. Mas nós tínhamos uma meta qualitativa, que era que todo membro da Sião, todo membro da igreja, pudesse saber a visão da igreja. Pudesse saber o que fazer quando um visitante entra aqui dentro da igreja. É importante que todo mundo aqui saiba qual é a visão da comunidade que vocês estão vivendo. E a partir de agora a gente vai trabalhar muito forte os pilares da nossa igreja. E Deus me deu uma visão desde que vim para cá, para que a gente pudesse trabalhar com 3 pilares fundamentais. E esses pilares são adoração, discipulado e missões. Você vai falar comigo agora. Adoração, discipulado e missões. Quero que você entenda a lógica disso. Quando nós aceitamos a Jesus, nós devemos nos tornar adoradores de Cristo. Por adorar a Cristo, eu discipulo as pessoas perto de mim, porque o discipulado é feito de maneira próxima. E depois que eu começo o processo de discipulado, eu envio essas pessoas para fazer missões aonde quer que o Senhor os coloque. Então eu adoro para que eu possa discipular e fazer missões. Eu vou explicar durante essas semanas um pouco sobre cada pilar e o que significa adorar a Deus, o que significa discipular e o que significa missões. E essa manhã a gente vai começar falando sobre adoração. E o título desse sermão é A Adoração é Sacrifício. Talvez se eu falasse para você assim, o que é adoração para você? Você ia falar assim, é cantar. É chegar aqui e adorar. Não está errado. Essa é uma forma de adorar. Mas a adoração não se resume em chegar aqui e cantar. Sendo bem honesto, talvez essa seja a expressão de adoração mais fácil de ser feita. O que eu quero que você entenda é que a adoração requer sacrifício. E é sobre isso que eu quero hoje ministrar para você. A primeira pergunta é, o que você adora? O que você tem adorado na sua vida? Não, pastor, eu tenho adorado a Deus. Será mesmo? Até o final desse sermão, você descobrirá se você de fato é um adorador de Deus. João Calvino, uma vez, disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. É só você estudar toda a história do povo de Deus e você vai ver que sempre o homem, desde a criação, está buscando algo para adorar. Falando. Quando não era adorar ao Deus, Yahvé, eles faziam um bezerro, eles davam um jeito de fazer uma estátua, fazer alguma coisa, porque era necessário. O homem tem algo dentro de si que só cabe à adoração. O ponto que você precisa entender,
que o ser humano ele não escolhe se vai adorar. Ele escolhe apenas a quem adorar ou o que adorar. Até o mais ateu, inevitavelmente vai adorar algo. Vai adorar o próprio intelecto, vai adorar o próprio corpo. Alguma coisa ele vai adorar. Ou até mesmo toda a cultura ateísta. Ninguém na face da terra não está adorando algo. O ponto é, o que você está adorando? O que tem tomado conta do seu coração? Você pode abrir aí a sua Bíblia em Romanos 1, 20 a 25? Romanos 1, 20 a 25. Diz assim: por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Trocaram a possibilidade de adorar o Deus Criador para adorar coisas criadas que não têm o poder. Quando você aceita Jesus, consequentemente, você aceita o senhorio dele sobre a sua vida. Quantos já aceitaram a Jesus aqui? Logo, você precisa entender que quem aceitou a Jesus, quem se rendeu aos pés dele, declara: eu vou adorar apenas a Deus. Há umas 2 semanas atrás, eu falei aqui sobre o Shema, que é o início da oração judaica. Todo o início da oração judaica começa com uma declaração que eles chamam de Shema, que diz assim: louvado seja Deus, o nosso único Deus. Quando nós estudamos a história, nós entendemos que muitas vezes nós perdemos a percepção de que Ele é nosso Senhor. Olha o que está escrito em Romanos 10, 9. Se com a sua boca confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Para que você seja salvo, você precisa declarar que Ele é o Senhor. Quando você declara: Deus, o Senhor é o meu Deus, o meu único Deus, isso faz com que Ele de fato esteja no pódio, no primeiro lugar do pódio do seu coração. Ele é digno de ser venerado, adorado. Mas Satanás é tão astuto que ele tem uma habilidade de distrair-nos. Tem uma habilidade de nos fazer de maneira bem sensível começar a adorar coisas que não deveriam estar no primeiro lugar do coração. Na minha caminhada pastoral eu já vi de tudo. Eu já vi gente que idolatra dinheiro, acho que talvez seja a guerra mais comum dentro do coração. E eu amo tanto o dinheiro que não me sobra lugar para adorar a Deus. A pessoa até vem, canta, mas quando chega para falar de dinheiro, esconde a carteira e fala: não, eu dou tudo para o Senhor, menos o meu dinheiro. Parabéns, quem é o dono do seu coração não é Deus, é o dinheiro. Eu já vi gente que idolatra filho,
Sério? Já vi gente que depois que nasceu o bebezinho, ficou 1 ano e meio, 2 anos e meio, sem estar na presença, sem estar no corpo. Já vi. O filho é o Deus daquele casal. Eu já vi gente que idolatrou trabalho. Eu já vi gente, já vi gente que idolatrou time de futebol, Palmeiras. Bicho é palmeirense, eu sou também. Mas eu jamais vou trocar aquele bando de homem que ganha milhões. Eu jamais vou trocar por estar na presença de Deus. Jamais. O que eu quero que você entenda é que existe uma guerra. Deus deve ser colocado todo santo dia no altar do seu coração, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E todo dia existe a possibilidade de você criar um ídolo novo para o seu coração. Hoje nós vamos meditar em Gênesis 22, uma das histórias mais lindas da Bíblia. E é uma história que mexe muito comigo, porque é uma história de um pai. E essa citação, nós vamos ler Gênesis 22, de 1 a 5, é a primeira vez que a palavra adoração é citada na Bíblia. E eu quero que você leia comigo, vai ser projetado para você me acompanhar. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto em um dos seus montes que eu lhe indicarei. Então Abraão levantou-se cedo pela manhã e preparou o jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Não sei se você já leu essa história, mas Abraão foi testado pelo Senhor. E ali, ele foi testado para ver se de fato ele era um verdadeiro adorador. E Deus fala assim para Abraão: ei, vá até o monte, e nesse monte você vai sacrificar o seu filho, Isaque. O que mais me chama a atenção é que Abraão nem titubeou. Não sei se você leu aqui, mas não teve questionamento. Não, mas espera aí. Ô Deus, Isaque, filho da promessa, está de brincadeira? O Senhor me deu, agora o Senhor vai tirar? Teve debate aqui? Teve uma obediência de um verdadeiro adorador, que sem titubear falou assim: tá bom, se esse é o preço para que eu possa adorar ao Senhor, vai ser pago. Doa quem doer, custe o que custar, chore o que teve que ser chorado. Ou você acha que ele estava feliz de fazer aquele sacrifício de adoração? Primeira coisa que eu quero que você entenda lendo esse texto: o que é valioso para você? Cada um aqui tem sua vida, sua luta, sua dificuldade, sua história. Cada um que foi criado de um jeito, de uma forma. Isso faz com que eu olhe para o mundo de um jeito, irmão, e eu acho que isso é uma das coisas mais lindas da igreja, é unir o povo todo, cada um de um jeito diferente, com uma cor diferente, uma classe social diferente. A gente senta aqui, a gente adora ao Senhor de uma mesma forma.
Mas eu sei que cada um aqui tem lutas individuais que carrega quando sai daqui. E a pergunta que começa a ser dita é: quem é o seu Isaac? Porque todos aqui temos. Todos aqui carregamos dentro de nós um Isaac, uma promessa que foi dada, algo que tem muito valor. Na história de Abraão, ali no verso 2, fica muito claro: então Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Minha pergunta para você, essa manhã: você é adorador? Eu sou, pastor. E se Deus pedisse para você entregar aquilo que você ama, aquele sonho, aquele desejo, aquela poupança gorda que você está 70 anos juntandinho, e agora você não consegue, tem tanto dinheiro debaixo do colchão que está até com dor nas costas. E se Deus pedir para você aquele valor, irmão, o Espírito Santo começa aqui, ó, pega aquele dinheirinho que você juntou e oferta para o missionário lá na África. E aí? Qual seria a sua reação? Não. Deus, estou a vida inteira juntando, Deus. Tá, Abraão ficou a vida inteira orando por um filho. Quando ele recebeu, Deus falou: dá esse filho. E ele não discutiu com Deus. O que eu quero te fazer pensar é o que está ali em Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Essa igreja precisa ser reconhecida por uma igreja que adora. E uma igreja que adora, doa quem doer, oferece os sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios que muitas vezes faz com que a gente... sério? Eu não sei se vocês sabem, eu não tenho problema em falar. Uma das minhas marcas é sempre a transparência. Mas essa igreja, nós estamos num processo de regularização da igreja. Ela não tem um alvará de funcionamento. E eu quero que você entenda que 70% das igrejas de Curitiba, se não mais, não tem alvará de funcionamento. E isso para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Porque eu preciso andar de maneira reta. Eu preciso de andar de maneira reta. Por que eu estou falando isso? Você acha que vai ser barato a gente regularizar esse templo? Não vai. Vai doer. A gente tem um recurso que está guardadinho para nós comprarmos outro espaço. Mas talvez a gente vai ter que sacrificar para que a gente possa adorar em espírito e em verdade, com integridade. Que eu quero que você entenda que fazer aquilo que Deus pede para fazer às vezes dói. Mas ali mostra onde que está o coração. Meu coração não está no recurso, porque Deus vai prover. Meu coração está em adorar a Deus da forma como Ele precisa e merece ser adorado. Não é com jeitinho. Nós precisamos ser íntegros e retos. Um adorador faz aquilo que Abraão fez. Se é para sacrificar o que eu mais amo, eu vou sacrificar o que eu mais amo. Mas eu não vou discutir com Deus, eu simplesmente vou obedecer a Deus. Segundo ponto, um adorador, ele sempre vai priorizar a adoração. Olha lá no verso 3. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar onde Deus lhe havia indicado.
Abraão não discutiu, ele simplesmente falou assim: se é para adorar sacrificando meu filho, eu vou fazer. Ele priorizou a adoração e não priorizou o seu prazer. Nós vivemos numa geração hedonista, e esses dias eu estava estudando sobre o hedonismo. E o hedonismo moderno é o problema da sociedade. E o que é o hedonismo moderno? Eu só quero prazer. Eu só vou fazer o que me dá prazer. Isso é um hedonismo moderno. Isso precisa ser destruído. Porque, vamos lá, a vida do adulto é só fazer o que dá prazer, gente? Perguntar para minha esposa: é gostoso acordar de madrugada para dar mamar para a Helena? Não é. Hoje acordou, sei lá, umas 5, 6 vezes. Mas por que ela faz? Porque tem que fazer. É racionalizar e falar assim: eu não quero sentir, não é arrepio. Às vezes a gente acha que a adoração precisa estar intimamente ligada a esse sentimento, mas toda vez que você vê e faz um estudo mais aprofundado sobre a adoração na Bíblia, não é sentimento, é pensar e fazer, é obedecer. A verdadeira adoração, que é a adoração racional, é você falar: cara, eu vou fazer porque tem que fazer. Se é certo, eu vou fazer certo, ponto. Não tem jeitinho. Abraão não discutiu com Deus, não falou assim: Deus, faz o seguinte, eu troco Isaac por 100 novilhos. Deus, vamos fazer o seguinte, vamos achar um caminho novo. Deixa Isaac, porque eu amo muito Isaac. Deixa eu adotar um outro filho, daí eu sacrifico o outro. Ele não tentou barganhar, ele simplesmente falou assim: se é para fazer, eu vou fazer e eu vou priorizar o meu tempo de adoração. Ah, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver o seguinte: quanto tempo você tem dedicado a estar com Deus, já que Ele é o digno de toda adoração na sua vida? Ah, pastor, eu estou com a vida corrida. Ah, legal. Quanto tempo você fica no Instagram, no Facebook, no TikTok? Quanto tempo você fica fazendo outras coisas e não priorizando a presença de Deus? Ah, não tenho tempo. Sério mesmo? Trabalhando com juventude era muito engraçado. Quantas vezes eu vi de jovens: pastor, eu não tenho tempo. Daí eu sentava e muitas vezes eles se lascavam, porque eu sou um pastor muito atarefado. E eu abria a minha agenda. Eu falava assim: vem que na ocasião eu tinha 2 filhas. Além das minhas filhas, sou pastor de igreja, tenho uma esposa, tenho empresa, e eu nunca vou negligenciar minha busca para com Deus. E vem você, um moleque, falar que não tem tempo. Que brincadeira, né? Quero que você entenda que a palavra de Deus diz em Mateus 6,33: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A busca pela presença, a busca por uma adoração genuína precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Por isso que eu tenho enchido tanto o saco da turma, dos homens. Vem orar às 6 da manhã aqui, cara. Ah, pastor, a minha logística não permite. Beleza, você está dispensado. Ah, pastor, mas é que eu sinto um soninho, eu não funciono bem de manhã. E eu funciono. É sacrifício mesmo. É sacrifício. Eu vim queimar o holocausto aqui às 6 da manhã. Matando o meu prazer de dormir, de estar no quentinho, e dobrando o meu joelho. Tem dias que começa a doer, o joelho ali, começa a doer. Sabe por quê? Eu quero priorizar a adoração na minha vida. Eu quero ser reconhecido como um homem que ora a Deus. Terceiro ponto,
adoração requer sacrifício. Verso 5 do Gênesis 22. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. A adoração só iria acontecer aqui, depois de sacrificar Isaac. Quando você sacrifica aquilo que você ama, ali sobe a adoração. Por isso que eu digo que cantar é uma forma de expressar a adoração, mas que sacrifício há em levantar a mão e cantar? Pouquíssimo. Agora existem momentos na vida que pega. Olha só, Deuteronômios 16 e 17. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermentos, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. No Antigo Testamento era muito claro. Você não vai chegar diante de Deus de mãos vazias. Você precisa entregar alguma coisa e alguma coisa que te custe. Olha só o que está lá em 1 Crônicas 21, 24. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Isso aqui tem a ver com dinheiro. O dízimo é eu costumo dizer que o dízimo ele é uma ferramenta para que você possa matar Mamon da sua vida. Falando sério. Conheço gente que o rei da vida dele é dinheiro. Quando você chega diante de Deus e devolve o dízimo, você está falando assim: Deus, isso não me pertence, isso aqui é seu. E eu estou matando Mamon na minha vida, todo mês. Por isso que a regularidade ela é importante. Tem gente que dá o dízimo semanalmente, que precisa matar dentro de si um desejo de ter, de ganhar. E eu quero. Tem um livro muito interessante, Princípios da Prosperidade Judaica. Eu acho sensacional porque mostra o que Jesus falou. É melhor dar do que receber. E o princípio da prosperidade judaica é: a prosperidade chega na sua vida quando você entende que ofertar é melhor do que receber. Isso não tem a ver só com a igreja, gente. É ofertar na vida do irmão, é ter um coração cheio de liberalidade. É sobre isso. Deus não precisa do teu dinheiro, não. Desculpa a sinceridade. Deus, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se para adorar a Deus você tem que sacrificar o que mais você ama, que é o dinheiro, você vai vir aqui chorando. E vai dar. Porque adoração é isso. É sacrificar aquilo que ama. Eu não vou chegar diante de Deus trazendo uma oferta que não me custe nada. Esse é o princípio. A palavra de Deus diz, em Mateus 4, de 8 a 10, Jesus estava sendo tentado pelo diabo. E olha só o que a palavra de Deus diz. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto.
Minha pergunta essa manhã para você: de fato Deus é o seu único Deus? Tem alguma área aí da tua vida que você não consegue adorar a Deus? Você consegue vir aqui diante de Deus e não oferecer algo? Eu estive uma vez na África, mais precisamente em Moçambique, e nós estávamos num culto na cidade de Beira. Muito interessante essa cidade. E nós estávamos numa igreja que era de chão batido. E uma das coisas que mais me chocou naquele culto foi que eles fizeram 3 vezes o momento de ofertório no culto. Povo humilde, simples. Eu vivi experiências lá que eu fiquei... E eles fizeram 3 momentos de ofertório no culto. E daí acabou. Eu chamei o pastor e falei assim: pastor, desculpa, mas vocês são um povo humilde. Falta recurso, eu sei. Um dos motivos da gente estar aqui é ajudá-los. Mas por que 3 momentos de ofertório? E ele falou assim: porque para a nossa cultura é impossível amar sem doar. É impossível a concepção do povo africano, daquele contexto, eu chegar e falar assim: eu amo a Deus, e não dar alguma coisa para Deus. Isso me ensinou muita coisa. Porque quantas vezes eu chego para adorar a Deus, eu me prostro, eu falo: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um trabalho novo, me dá... A gente não entendeu. A gente começa tudo errado. A gente tenta estabelecer uma relação com Deus de pedinte. Eu tenho falado muito sobre prosperidade com vocês. E a maior prosperidade é sair do lugar de ganhar e ir para um lugar de dar. Isso não tem a ver só com dinheiro. A maior prosperidade que Deus pode trazer para você é uma prosperidade espiritual, cheio do Espírito Santo. A prosperidade financeira vem como consequência. É natural que aconteça. Essa manhã eu quero te fazer algumas perguntas para te provocar. Eu quero que você preste muita atenção nessas perguntas, porque elas, sabe aqueles testes de jornal para saber como está o meu nível de alguma coisa? Eu quero que você saia daqui entendendo como que está o teu nível de adoração a Deus. Primeira pergunta é: o que, se eu perdesse hoje, me faria sentir que a vida perdeu o sentido? O que hoje, se você perdesse, você ia ficar tão desnorteado que você ia perder o sentido da vida? Ah, pastor, se eu perdesse o meu filho... E olha que quem está falando aqui é um pai de 3 filhas, e um pai apaixonado pelas filhas. Mas é com muito temor que eu falo isso. Eu oro muito pela vida das meninas. Mas se o Senhor, por algum motivo, as recolher, eu vou ficar triste, vou chorar. Mas eu não vou perder o sentido da minha vida. Não pode! Porque senão estou mostrando que elas são os ídolos do meu coração. Ah, pastor, se eu perder aquele emprego, pastor, não faço ideia, acho que eu vou morrer. Cara, está totalmente errado. Ah, pastor, se a minha empresa falir, está aí. O ídolo do teu coração é a tua empresa. Ah, gente, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A pergunta é para você pensar: se você perdesse hoje algo que faria você perder o sentido da vida,
Esse é o ídolo do seu coração. Segunda pergunta: para onde que a minha mente vai quando ela está sozinha? Aquele momento de solitude. Para onde a sua mente vai? Ela vai para a rede social? Ídolo. Ela vai para o pecado? Minha mente devaga e me leva para um lugar de pecado. Pecado é um ídolo no seu coração. Não, quando eu fico parado, quietinho, eu já começo a pensar nos negócios, já vou para a planilha, já vou para... Ídolo. Quando você está sozinho, parado, na solitude, na calma, para onde a tua mente te leva? É para um lugar de adoração a Deus? Oh Deus, obrigado, Pai. O Senhor é meu Deus, eu só quero te adorar. Terceira e última pergunta: quando foi a última vez que adorar a Deus me custou alguma coisa? Qual foi a última vez que você ofereceu um sacrifício de adoração a Deus? Faz quanto tempo que você não faz um jejum ao Senhor? Eu quero te desafiar essa manhã a sair daqui falando: Deus, eu vou ofertar aquilo que me é de valor. Eu lembro de uma experiência que eu tive na juventude. Foi uma das épocas que Deus mais... Eu fiz um jejum de uma semana, só na água. Morava com os meus pais ainda. Uma semana. Cara, eu fiquei cheio da presença. Eu vivi algo extraordinário. Uma outra experiência que eu vivi com a minha esposa, na época que a gente estava naquela de tentar ter filho e não conseguia. Eu fiz um voto com Deus, eu comecei a acordar todo dia 3 da manhã. Sacrificando. Eu gosto de dormir. Eu gosto de ficar lá. Vou matar. Eu vou matar. Vou matar, porque eu amo mais a Deus do que qualquer coisa. Essa manhã, minha pergunta é: você tem adorado a Deus mesmo? O que está prendendo o teu coração? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. A segunda pergunta? Segunda é: para onde a minha mente vai quando ela está sozinha? Você quer tirar foto? Volta lá, Gabriel, por favor. Depois eu posso colocar também no grupo lá da igreja. Conseguiu, irmã? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quem tem sido o Deus do seu coração? Tem tomado o seu tempo, que é o seu bem mais valioso? Está dominando a sua mente, sua alma? Se não é capaz de ofertar na casa do Senhor, não tem a ver com valor, tem a ver com sacrifício. Deus está nem aí. Ele aceitou mais a oferta da viúva do que do rico. Qual é o perfume de alabastro que você precisa derramar nos pés de Jesus? Ou você tem sido como Judas, que sacrifica Cristo para conseguir alguma coisa? Essa igreja é uma igreja de adoração, uma igreja de discipulado, uma igreja de missões. Tudo começa com o coração de adorador. Então, feche os seus olhos. Comece a falar: Deus, eu preciso ser um verdadeiro adorador. Se essa manhã a sua decisão é sacrificar para adorar, eu vou te pedir para ficar de joelho, você que pode. Nós vamos finalizar esse tempo ajoelhados.
clamando. Espírito Santo de Deus, nós queremos te adorar. Nós assumimos essa manhã de joelhos dobrados um compromisso de te adorar, trazendo como sacrifício aquilo que nos custe. Pai, todo dia nós queremos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, e nada além de Ti é digno da nossa adoração. Todo dia, Pai, nós iremos nos prostrar nas nossas casas, pedindo para que o Senhor quebre todo ídolo, porque ídolo precisa ser quebrado, destruído, para que o Senhor tome sempre o primeiro lugar nas nossas vidas. Pai, com os nossos joelhos dobrados, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, e reconhecemos, Pai, que tudo que temos e somos é do Senhor, provém do Senhor. Pai, nos dê sensibilidade para ouvir a sua voz, e aquilo que o Senhor pedir, nós vamos entregar. Aquilo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Porque a verdadeira adoração, ela vem de obediência. Pai, com os joelhos dobrados, nós consagramos as